A noite caía sobre a pequena comunidade de Vale da Promessa, trazendo consigo não apenas o frescor do crepúsculo, mas também a sombra de um mistério que há muito assombrava seus moradores. Era um mistério não de crime ou desaparecimento, mas um enigma da alma. Uma paralisia espiritual que se manifestava de formas terrivelmente reais. Ansiedade que rouba o sono, medo que paralisa o coração, enfermidades que desafiam a medicina. Muitas vidas antes vibrantes e cheias de esperança haviam se tornado meros sussurros de desespero. Você conhece essa sensação, não conhece? Aquele peso invisível que você carrega todos os dias. Aquela oração que você repete há meses, talvez anos, mas que parece não ser ouvida. Aquela promessa de Deus que você lê na Bíblia, mas que parece não se cumprir na sua vida. Se a palavra de Deus é seu refúgio e a oração profunda, sua âncora, então este é o seu lugar. Ore conosco e mergulhemos juntos nesse mistério que pode transformar sua vida para sempre. A história de 3 almas aprisionadas. No centro desse cenário, vivia uma mulher chamada Esther. Seus olhos, antes brilhantes como estrelas, agora carregavam o peso de noites insones e dias cinzentos. Olheiras profundas contavam a história de batalhas travadas na escuridão. Esther, uma mulher de fé inabalável em seus anos de juventude, daquelas que chegava cedo aos cultos, que conhecia a Bíblia de capa a capa, via-se agora aprisionada em um labirinto de preocupações. Preocupações com as finanças que não fechavam, com os filhos que pareciam se afastar de Deus, com o casamento que esfriava a cada dia, com o futuro incerto que a aterrorizava. Cada passo era um esforço, cada sorriso, uma máscara cuidadosamente construída para esconder o desespero interno. Ela não estava sozinha. Sua vizinha, Ana, lutava contra uma enfermidade crônica que desafiava a medicina e corroía a esperança. Eram anos de dor, anos de exames sem respostas conclusivas, anos de tratamentos que não funcionavam, anos de médicos que diziam: "Não sabemos o que você tem." Ana orava. Ah, como orava! Ela havia sido ungida com óleo dezenas de vezes. Havia jejuado até o limite de suas forças. Havia declarado sua cura com palavras firmes. Mas a dor persistia, implacável, constante. Cruel. E no silêncio da madrugada, quando a dor era mais forte, uma pergunta terrível sussurrava em seu coração: será que Deus me abandonou? O jovem Daniel, um líder promissor na igreja local, carregava um segredo vergonhoso. Publicamente, ele era o exemplo de fé. O jovem que todos admiravam, o pregador eloquente que fazia multidões chorarem com suas palavras, mas em particular, ele estava sendo devorado por uma ansiedade paralisante. Ataques de pânico que o acordavam de madrugada com o coração disparado. Pensamentos catastróficos que não o deixavam em paz. O terror de fracassar, de decepcionar, de ser descoberto como uma fraude. Ele não conseguia proferir uma única palavra de encorajamento em particular sem que sua voz tremesse, porque ele mesmo não acreditava nas palavras que pregava. O que estava acontecendo em Vale da Promessa? Seria apenas o peso da vida moderna, as pressões financeiras, os desafios de relacionamento, o estresse do cotidiano, ou haveria algo mais profundo, algo espiritual, corroendo a fé e a paz de seus habitantes? O que realmente impedia essas almas de experimentarem a plenitude que Jesus prometeu em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A história de Vale da Promessa não era única. Talvez seja a sua história também. Em muitos lares, em muitos corações, em muitas igrejas, o mesmo enigma se desenrola diariamente. Pessoas que conhecem as Escrituras de cor, que frequentam a igreja fielmente, que dizimam e ofertam, que servem nos ministérios, que oram todos os dias, mas que, ainda assim, vivem presas em um ciclo de dor, desânimo e derrota espiritual. A pergunta ecoava, e talvez ecoe também no seu coração: por que a fé tão poderosa em teoria parece tão fraca na prática?
Por que vemos milagres na Bíblia, mas não na nossa vida? Por que ouvimos testemunhos de libertação, mas não experimentamos a nossa? Por que Deus parece responder às orações de outros, mas não às nossas? O que faltava? Onde estava o elo perdido entre a promessa divina e a manifestação do milagre? Era como um quebra-cabeça com uma peça crucial faltando. Uma peça que, se encontrada, poderia desvendar o segredo da verdadeira libertação. A busca desesperada pela resposta. A Bíblia, a palavra viva e eficaz de Deus, é o nosso guia neste mistério. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela nos fala sobre a fé, não como um mero sentimento vago ou uma emoção passageira, mas como uma força ativa e transformadora, uma certeza inabalável que move montanhas literais e espirituais. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas o que significa ter essa certeza quando o diagnóstico médico diz terminal? Como manter essa prova do invisível quando a conta bancária está zerada? Como confessar vitória quando tudo ao redor grita derrota? Como transformamos essa verdade teológica em uma experiência real palpável que nos tira da escuridão e nos projeta para a luz? Esther, em seus momentos de maior desespero, buscava refúgio nas páginas dos Salmos. Ela lia sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, que enfrentou o gigante Golias, que fugiu nas cavernas do rei Saul, que viu seus inimigos conspirarem contra ele, mas que sempre encontrava forças na oração. Ela memorizava Salmo 34, 17 e 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Mas as palavras pareciam ecoar vazias em seu coração. Ela se perguntava, com lágrimas escorrendo pelo rosto: onde está a minha força? Onde está a minha fé que move montanhas? Por que Davi experimentava libertação, mas eu não? A verdade dolorosa é que Esther, como muitos de nós, havia permitido que as circunstâncias ofuscassem a clareza de sua visão espiritual. Ela estava olhando para o problema em vez do solucionador. Ela estava fixada na tempestade em vez de fixar os olhos em Jesus, que caminha sobre as águas. Como Pedro em Mateus 14:30, ela havia tirado os olhos de Jesus e estava afundando nas ondas da adversidade. Mas, reparando na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. A diferença entre fé intelectual e fé ativa. O mistério se aprofunda quando percebemos que a fé não é uma fórmula mágica a ser recitada, nem um sentimento a ser manufaturado, mas um relacionamento vivo a ser cultivado diariamente. Não é apenas crer que Deus existe. Os demônios também creem isso e tremem. Tiago 2:19. É crer em quem Ele é, seu caráter imutável, no que Ele fez, a obra completa da cruz, e no que Ele pode fazer, seu poder ilimitado. Tiago 2:19 e 20 nos confronta. Crês, tu que Deus é um só. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? A fé verdadeira vai além da mera convicção intelectual. Ela exige entrega total, confiança inabalável e ação corajosa. Em Vale da Promessa, a enfermidade de Ana era um testemunho silencioso, mas eloquente dessa verdade. Os médicos haviam feito o que podiam. Os remédios haviam falhado. As terapias alternativas não funcionaram. As simpatias e benzedeiras não resolveram nada. Ana orava. Orações longas, orações desesperadas, orações chorosas. Mas suas orações pareciam bater em um teto de bronze e voltar vazias. Ela se lembrava de Deuteronômio 28:23, a maldição que dizia: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze,
Onde estava a promessa de cura? Jesus disse em Marcos 11:24: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Mas Ana pedia e não recebia, clamava e não era atendida, jejuava e não via resposta. Será que ela não estava crendo o suficiente? Ou havia algo fundamentalmente errado em sua compreensão da oração? O segredo revelado. A oração da fé. O segredo que transformaria não apenas Vale da Promessa, mas que pode transformar sua vida hoje, reside no que a Escritura chama de oração da fé. Tiago 5,15 declara: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas o que é de fato essa oração da fé? Não é uma oração superficial, repetida mecanicamente, como os gentios que pensam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Mateus 6:7. Não é uma oração desesperada, nascida apenas do desespero momentâneo e não de um relacionamento consistente. Não é uma oração vazia, sem conhecimento das promessas de Deus ou do seu caráter. A oração da fé é uma oração que nasce de um coração completamente rendido ao senhorio de Cristo, uma mente renovada pela palavra de Deus, Romanos 12:2, um espírito conectado e sensível ao Espírito Santo, um conhecimento profundo das promessas e do caráter de Deus, uma confiança inabalável na fidelidade divina. É uma oração que não apenas pede com esperança, mas que declara com autoridade, que reivindica com ousadia, que confia plenamente na soberania e no amor incondicional de Deus. O exemplo bíblico. Bartimeu e a fé que salva. Recordemos a história poderosa do cego Bartimeu, em Marcos 10:46-52. A multidão tentou silenciá-lo. Muitos o repreendiam para que se calasse. Junta 48. Mas ele clamou ainda mais forte. Ele não apenas clamou por misericórdia de forma passiva. Sua fé o impulsionou a uma ação decisiva. Ele lançou fora sua capa. Você entende a profundidade desse gesto? A capa era a única possessão de um mendigo cego. Era sua proteção contra o frio da noite. Era onde ele dormia. Era tudo que ele tinha. Ao lançá-la fora, Bartimeu estava declarando: Eu não vou mais precisar dela. Eu estou indo embora curado. Essa capa de mendigo não é mais minha identidade. Ele creu que Jesus poderia e iria fazer o milagre. E essa fé foi a chave para sua cura. Jesus não disse: Sua oração te curou, mas sim: Vai, a tua fé te salvou. João 52. A fé não é um acessório decorativo da oração. Ela é a própria essência da oração eficaz. Os 5 pilares bíblicos da oração da fé. Daniel, o jovem líder sufocado pela ansiedade, sabia de cor Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas como aplicar essa verdade quando o coração parece querer explodir no peito? Quando a mente cria cenários catastróficos um atrás do outro? Quando os ataques de pânico te acordam de madrugada com a certeza de que você vai morrer? A resposta estava nos 5 pilares da oração da fé. Pilar 1. Fundamentada na palavra de Deus. Romanos 10:17 estabelece o fundamento. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é possível ter fé genuína sem conhecer as promessas específicas de Deus. A palavra é o alimento da fé, Jeremias 15:16, o fundamento da fé, Mateus 7:24-25, a espada da fé, Efésios 6:17. O mapa que nos guia através do labirinto da vida, Josué 1:8 nos instrui. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Esther percebeu que suas orações eram genéricas e vazias. Ela orava: Senhor, ajuda-me com minha ansiedade, mas não reivindicava promessas específicas como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Salmo 55:22. Lança sobre o Senhor o teu cuidado, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A oração da fé é específica, fundamentada em promessas específicas. Não é, Senhor, tira a minha ansiedade, mas, Pai, em 2 Timóteo 1:7, Tu prometes que não me deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu rejeito agora esse espírito de medo que não vem de ti. Eu recebo o espírito de poder que tu me deste. Eu declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Pilar 2. Declaração ousada. Não apenas petição hesitante. Ana começou a meditar profundamente em Isaías 53, 4, 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela sublinhou a palavra fomos. Tempo passado. Não seremos no futuro, mas fomos, mas já cumprido. 1 Pedro 2:24 confirma: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Fostes sarados. Passado completo. Ana entendeu algo revolucionário. A cura não era apenas uma possibilidade futura, mas uma promessa já cumprida na cruz há 2000 anos. O sacrifício de Jesus não foi apenas espiritual. Foi também físico, incluindo a cura do corpo. Mateus 8:16-17 narra: caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A oração de Ana mudou completamente. Antes, petição hesitante. Senhor, se for da tua vontade, por favor, cura-me. Eu sei que tu podes. Eu espero que tu queiras. Depois, declaração ousada baseada na palavra. Pai, eu te agradeço porque em Isaías 53:5 está escrito que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Não serei no futuro, mas já fui há 2000 anos na cruz. Satanás, eu resisto a ti em nome de Jesus. Essa enfermidade não tem direito legal sobre meu corpo, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro minha cura agora. Eu a recebo pela fé. Eu agradeço a Deus por ela, mesmo antes de ver a manifestação física. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração da fé. Declarar a verdade de Deus com ousadia, crer antes de ver, agradecer antes de receber. Marcos 11:24 ordena: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Não recebereis no futuro, mas recebestes, já é seu pela fé, mesmo que ainda não manifesto fisicamente. Pilar 3. Autoridade espiritual em Cristo. Daniel, ao estudar os evangelhos com nova intensidade, notou algo que nunca havia percebido antes: a autoridade absoluta com que Jesus falava e agia. Ele não pedia à febre que deixasse a sogra de Pedro. Ele repreendeu a febre. Lucas 4:39. Ele não suplicou ao mar que se acalmasse. Ele ordenou: acalma-te, emudece. Marcos 4:39. Ele não implorou aos demônios que saíssem. Ele os expulsou com sua palavra. Mateus 8:16. Em Mateus 17:20, Jesus revelou um princípio revolucionário. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda,
Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Repare no verbo: direis. Não pedireis, não suplicareis, mas direis, ordenareis, comandareis. Por quê? Porque Jesus nos deu autoridade. Lucas 10:19 declara: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Marcos 16:17-18 promete: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Daniel percebeu que sua ansiedade não era apenas um desequilíbrio químico ou uma fraqueza psicológica. Efésios 6:12 abriu seus olhos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Havia uma dimensão espiritual em sua batalha. 2 Coríntios 10:4-5 confirma: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A oração de Daniel mudou radicalmente, antes passiva e derrotada. Senhor, eu não aguento mais essa ansiedade. Por favor, tira ela de mim. Eu me sinto tão fraco. Depois, autoridade espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora esse espírito de medo, ansiedade e pânico. Você não tem autoridade sobre minha mente, que foi redimida pelo sangue de Jesus. Satanás, eu resisto a ti, firme na fé, 1 Pedro 5:9. E você tem que fugir de mim, Tiago 4:7. Eu tomo posse da mente de Cristo que me foi dada, 1 Coríntios 2:16. Eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu declaro paz sobre minha mente. Em nome de Jesus, amém. A oração da fé não é passiva, é uma batalha espiritual ativa. Não somos vítimas impotentes, mas guerreiros espirituais revestidos da armadura de Deus. Efésios 6:13-17. Pilar 4. Perdão genuíno e limpeza do coração. A oração da fé também exige pureza de coração e perdão genuíno. Marcos 11:25 é categórico. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mateus 6:14 e 15 reforça: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A matemática é clara e assustadora. Falta de perdão. Orações bloqueadas. Salmo 66:18. Alerta: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Provérbios 28:9 é ainda mais severo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Abominável. Não apenas ignorada, mas repugnante aos olhos de Deus. Isaías 59:1-2 explica por que tantas orações não são respondidas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esther, ao examinar seu coração sob a luz penetrante do Espírito Santo, percebeu que havia guardado ressentimento profundo contra várias pessoas. A irmã que a havia traído anos atrás, o ex-patrão que a demitiu injustamente, a amiga que espalhou mentiras sobre ela. O pai que a abandonou na infância, ela justificava. Mas o que eles fizeram foi errado. Eu tenho o direito de estar magoada. Mas Efésios 4:31-32 não dá essa opção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria,
e blasfêmias e, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esther precisava entender. Perdoar não significa dizer que o erro não aconteceu ou que não doeu. Perdoar significa liberar a pessoa do tribunal da sua mente, entregar a justiça nas mãos de Deus, Romanos 12:19, escolher não mais ruminar sobre a ofensa, libertar a si mesma da prisão do ressentimento. Mateus 18:21-35 conta a parábola do servo incompassivo, um homem perdoado de uma dívida impagável, mas que não perdoou uma dívida pequena de outro. O resultado? Versículo 34. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus conclui no 20. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esther tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela escreveu os nomes de cada pessoa que a havia ferido. E um por um, ela declarou: Pai, em obediência à tua palavra, eu escolho perdoar, nome. Eu libero essa pessoa do meu tribunal interno. Eu entrego a justiça nas tuas mãos. Eu renuncio à amargura, ao ressentimento e ao desejo de vingança. Eu abençoo essa pessoa. E eu peço que tu me perdoes pelos meus próprios pecados. Em nome de Jesus, amém. Ao liberar o perdão, não porque eles mereciam, mas porque ela precisava da libertação. Esther sentiu um peso literal ser tirado de seus ombros. Sua fé, antes vacilante e fraca, começou a se fortalecer exponencialmente. Pilar 5. Gratidão constante em todas as circunstâncias. Ana, ao mergulhar mais profundamente nas Escrituras, descobriu que a gratidão não é opcional, é mandamento. 1 Tessalonicenses 5,18 ordena: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não em algumas coisas, não apenas nas bênçãos, mas em tudo, na doença, na dificuldade financeira, no relacionamento quebrado, na provação, na espera. Filipenses 4,6 conecta a gratidão com a paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. Não é uma sugestão, é parte essencial da oração eficaz. Salmo 104 revela o protocolo de entrada na presença de Deus. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Hebreus 13:15 chama isso de sacrifício. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício, porque às vezes dói agradecer. Às vezes parece impossível encontrar motivos para a gratidão, mas a gratidão tem um poder espiritual imenso. 1. A gratidão muda a nossa perspectiva, do problema para o provedor. 2. A gratidão ativa a fé. Ao agradecer antes de receber, declaramos que já é nosso. 3. A gratidão quebra a ansiedade. É impossível estar ansioso e grato simultaneamente. 4. A gratidão abre as portas do céu. É a linguagem que Deus honra. Ana começou a praticar gratidão radical, mesmo em meio à dor. Pai, eu te agradeço por essa enfermidade, porque ela me ensinou a depender completamente de ti. Eu te agradeço porque Romanos 8:28 promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te agradeço pela cura que tu já providenciaste na cruz. Eu te agradeço porque tu és fiel, mesmo quando eu não entendo teus caminhos. Eu te agradeço porque esta aprovação está produzindo em mim perseverança. Tiago 1:2-4. Eu te agradeço porque tu nunca me abandonaste. Em nome de Jesus. Amém. E algo sobrenatural começou a acontecer. A dor não desapareceu imediatamente, mas uma paz inexplicável começou a inundar seu coração. Filipenses 4:7 se tornou realidade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração da fé é permeada de gratidão, porque reconhece que Deus é digno de todo louvor, independentemente das circunstâncias. A transformação. Quando a fé se torna estilo de vida, Daniel compreendeu algo fundamental. A oração da fé não é um ato isolado, um botão de emergência espiritual apertado apenas em crises. É um estilo de vida, uma comunhão constante, uma dependência diária. 1 Tessalonicenses 5,17 comanda: orai sem cessar. Lucas 18:1 ensina: e contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Efésios 6:18 instrui: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Daniel começou a 1. Dedicar tempo diário à palavra, não leitura apressada, mas meditação profunda, Salmo 1, 2, 3. 2. Orar ao longo do dia, não apenas de manhã ou à noite, mas constantemente. 3. Jejuar regularmente, para quebrar fortalezas espirituais, Mateus 17, 21. 4. Louvar em meio à batalha, como Josafá em 2 Crônicas 20, 21, 22, 5. Declarar as promessas em voz alta, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ele entendeu Colossenses 2, 6, 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A fé não é um evento, é um processo. Não é um sentimento, é uma decisão diária. O mistério desvendado, a transformação de Vale da Promessa. O mistério da paralisia espiritual em Vale da Promessa começou a se dissipar. À medida que Esther, Ana e Daniel começaram a praticar a oração da fé, fundamentada na palavra, declarada com ousadia, exercida com autoridade, purificada pelo perdão e permeada de gratidão, milagres começaram a acontecer. A ansiedade de Daniel, que o atormentava há anos, começou a diminuir. Os ataques de pânico se tornaram menos frequentes, menos intensos. Até que um dia ele percebeu, fazia semanas que não tinha uma paz profunda, aquela paz que excede o entendimento, se estabeleceu em seu coração. Sua voz, antes trêmula e insegura, agora ressoava com autoridade e convicção. Ele não apenas pregava a palavra, ele a vivia. A enfermidade de Ana, que desafiava a medicina, começou a regredir de forma inexplicável. Os médicos, confusos, refaziam exames. Não entendemos o que aconteceu, diziam. Mas Ana sabia. Isaías 53:5 se cumpriu em seu corpo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela testemunhou a cura milagrosa para a glória de Deus. Seu testemunho ecoou como o Salmo 103, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Esther, antes presa em um labirinto de preocupações, encontrou a liberdade e a alegria que há muito havia perdido. As circunstâncias externas não mudaram instantaneamente. Os desafios financeiros ainda existiam. Os filhos ainda tinham suas lutas. O casamento ainda precisava de trabalho. Mas algo mudou dentro dela. Ela experimentou João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela aprendeu Filipenses 4:11 e 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O enigma se resolveu quando eles entenderam profundamente esta verdade. A oração da fé é a chave que destrava o poder ilimitado de Deus em nossas vidas. Não é a força da oração, nossa eloquência ou intensidade emocional. Não é a duração da oração, horas de joelhos. Não é a repetição da oração,
as mesmas palavras 1000 vezes, mas é a fé, a confiança inabalável, naquele a quem oramos. Hebreus 11:6 resume: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O propósito de Deus: vida abundante para você. O propósito de Deus para você, para mim, para a Vale da Promessa, para cada filho seu, é uma vida abundante. João 10:10 promete: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não significa ausência de problemas. Significa paz em meio à tempestade. João 14:27. Alegria em meio à provação. Neemias 8:10. Força em meio à fraqueza. 2 Coríntios 12:9 e 10. Vitória em meio à batalha. 1 Coríntios 15:57. Esperança em meio à escuridão. Romanos 15:13. Deus não nos quer presos em cadeias de ansiedade que rouba o sono, medo que paralisa a fé, enfermidade que consome a vida, derrota que esmaga o espírito, desesperança que apaga a luz. Ele nos convida a uma vida de fé vitoriosa, onde o impossível se torna possível através da oração da fé. 1 João 5:4 declara: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Resumo: os 5 pilares da oração da fé. Pilar 1, fundamentada na palavra. Romanos 10:17, Josué 1:8. Conheça as promessas específicas de Deus. Ore baseado na Escritura, não em sentimentos. Pilar 2, declaração ousada. Isaías 53:5, Marcos 11:24, 1 Pedro 2:24. Declare, não apenas peça. Agradeça antes de ver a manifestação. Creia que já recebeu, tempo passado. Pilar 3, autoridade espiritual. Lucas 10:19, Mateus 17:20, Efésios 6:12. Repreenda, não tolere. Use a autoridade que Cristo te deu. Lute espiritualmente, não apenas psicologicamente. Pilar 4, perdão e pureza. Marcos 11:25, Mateus 6:14-15, Salmo 66:18. Libere perdão genuíno. Purifique o coração de ressentimento. Remova barreiras espirituais. Pilar 5, gratidão constante. 1 Tessalonicenses 5:18, Filipenses 4:6, Salmo 104. Agradeça em tudo, não apenas pelas bênçãos. Gratidão abre portas celestiais, muda a perspectiva e ativa a fé sua vez. O mistério foi desvendado. Agora, meu irmão, minha irmã, o mistério foi completamente desvendado. A oração da fé não é um segredo esotérico guardado para poucos privilegiados. É uma verdade bíblica revelada disponível para todo aquele que crê. Mas ela exige conhecimento profundo da palavra, postura de entrega total, perdão genuíno e coração puro, gratidão constante em todas as circunstâncias, ação ousada de confiança em Deus. Seu milagre começa exatamente agora, neste momento. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a crer. Creia primeiro, e as circunstâncias se alinharão à sua fé. 2 Coríntios 5:7 nos desafia. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, Hebreus 11:1 se torna a sua realidade. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que o poder da oração da fé transforme radicalmente sua vida, assim como transformou a vida dos moradores de Vale da Promessa. Que você experimente Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde seu coração e sua mente, em nome de Jesus. Que você experimente o poder da palavra viva e a presença manifesta de Deus em todas as áreas da sua vida. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se você sente que este é o momento de ativar a oração da fé em sua vida, não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo
com alguém que está desesperado por um milagre. Deixe seu amém nos comentários, um sinal poderoso de que você recebeu esta palavra em seu espírito e está pronto para aplicá-la. Inscreva-se no canal Orando a Palavra e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas orações profundas e mensagens que fortalecem a fé e transformam vidas. E o mais importante de tudo, comece a orar com fé hoje mesmo, agora mesmo, neste instante. Seu milagre começa agora. A paz do Senhor Jesus seja com você. Amém.